será investigado depois com Jesus histórico, né? Então, Jesus homem, plenamente homem, essa é a rejeição. Eles rejeitam totalmente o Jesus verdadeiramente homem, que Deus tem encarnado. Essa é a questão, eles rejeitam que Deus tem encarnado. Então, eles não conseguem conceber a ideia da união hipostática, da união entre plenamente Deus e o plenamente homem. Portanto, que Jesus e Cristo eram duas pessoas distintas, ó, o nestorianismo. Aí onde entra o erro de Nestório, separar. Então, uns pegaram e disseram, não, o elemento divino tomou totalmente, tá certo, o humano. E aí o humano foi obliterado, foi negado, foi destruído. Outro diz, não, os dois mantiveram uma certa separação, trabalharam juntos, mas totalmente distintos. Não formaram uma pessoa. Jesus não era uma pessoa integral. E aí tem outro problema, né? Outra negativa da verdade bíblica. A Bíblia condenou-os. Você tem em segunda carta de João, capítulo 1, versículo 7, que ele veio verdadeiramente em carne, e aquele que nega isso é anticristo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne, este tal enganador e o anticristo. Esse conteúdo aqui é da Departamento Teológico, Assembleia de Deus, de Caçapava, São Paulo, curso básico, muito bom, hein? Material muito bom. As heresias que surgiram na época e que foram sendo combatidas, a gente vai ver cada uma delas. Ebionistas, docetistas, arianos, nestorianos, apolinaristas e eutiquianos. Com relação aos ebionitas, eram judaizantes, segundo século, onde eles estavam presentes, negava a genuína divindade de Cristo. Cristo recebeu o Espírito após o batismo, ele não foi pré-existente. Então você tem o Jesus humano, nasceu filho de José e Maria. E aí no batismo veio um elemento divino que pousou sobre ele. Então você tem a partir dali apenas como um profeta do Antigo Testamento no qual o Espírito repousava, né? Então essa mesma concepção. Sem condenação oficial, não teve um concílio contra eles, eles ficaram espalhados aí. Dizem que existe até hoje alguns movimentos ebionistas. Somente um Cristo divino é digno de adoração. Então não poderia, o Jesus humano não poderia receber adoração se ele não fosse de fato Deus, né? Não fosse de fato pré-encarnado. Então você tem a situação na qual aquele Jesus que foi formado no ventre de Maria, ele tá certo? Completamente forma uma pessoa com o Jesus, forma uma pessoa com o Verbo divino pré-encarnado. Ok? Então é o chamado união hipostática. Eles estão de fato constituindo uma pessoa. Estão de fato constituindo uma pessoa. Mesmo sendo plenamente Deus e plenamente homem, eles são uma pessoa. Então quando Jesus recebe a adoração como homem, ele está ali também como Deus. Por quê? Porque ele é plenamente Deus e plenamente homem. Este é o mistério da união hipostática. Então, obviamente, ele não é explicado em A mais B. Por quê? Porque nós não podemos compreender toda a magnitude e grandiosidade da natureza divina. Mas ele é apresentado pelas Sagradas Escrituras e é crido. Ele é um mistério divino. Tá certo? Da união do Deus e homem. Plenamente Deus e plenamente homem. Irineu, Hipólito, Orígenes, da escola de Alexandria, e Eusébio defenderam então a ortodoxia bíblica. Outros, docetistas, defensores do docetismo. Deixa eu ler aqui. Judeus cristãos criam que Jesus foi homem, que havendo cumprido plenamente a vontade de Deus, tornou-se o Messias. Para eles, a lei estava em vigor e a salvação dependia exclusivamente de sua observância. Você tem esse elemento judaico presente na igreja, né? Então, docetistas, Basilides, Valentino, Patripacianos e Sabelianos. Então, cada um dando um certo aspecto, né? Abordando um certo aspecto aí essa doutrina docetista, né? Voltado aí para determinado aspecto, ou em relação à Trindade, ou em relação a Jesus como Deus e homem. Então, abordando esses diferentes pontos, né? Final do primeiro século, bastante recente, né? Final do primeiro século. Esses docetistas são os que mais, vamos dizer assim, é o braço gnóstico dentro do cristianismo. Quando os gnósticos conseguiram penetrar certas alas cristãs, essa penetração gnóstica no cristianismo chama-se docetismo. Tá certo? É um caráter muito gnóstico. Você tem essas figuras aí que conseguiram, né, fundar escolas e começar um processo de sincretismo com o cristianismo, mas foram combatidos. Final do primeiro século, genuína divindade. Então eles afirmavam que, de fato, Jesus era apenas um elemento espiritual que apenas
fingia um aspecto humano, apenas fingia um aspecto material. Jesus parecia humano, mas era de fato divino. Sem condenação oficial também, não se reuniu um concílio contra eles. Se Cristo não fosse humano, ele não poderia redimir a humanidade. Então você tem as duas características, na qual Jesus é plenamente Deus. Ele é sumo sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, como é dito inclusive na carta aos Hebreus. E ele vai diante de Deus. Outro aspecto, Jesus recebe adoração. Jesus disse, né? Porque a minha vida ninguém a toma, eu a dou. Tenho o poder de dar e tomá-la de volta. Você vê todas essas falas são características, né, da divindade de Cristo. Mas como homem, Jesus também se manifestou plenamente. Inclusive como homem diz, o Pai é maior do que eu. Só poderia afirmar isso sendo de fato um homem, tendo, como Paulo disse, né, que ele se humilhou para entrar, né, nesse corpo humano, tornar-se carne, tornar-se um homem. E como um homem também, ele sofreu, padeceu, sentiu fome, sentiu sede, sentiu sono, foi agredido, né? Foi levado até a cruz, orou no Getsêmani também, pedindo para passar esse cálice. Então temos uma natureza verdadeiramente humana ali, sem pecado. Essa é a questão. Não foi gerado nem pela vontade da carne nem do varão, mas sim pelo Espírito. Então o Espírito Santo de Deus gerou esse corpo no ventre de Maria. E esse corpo, a união dele, plenamente divino, plenamente humano. Então temos aí um Jesus que pode fazer afirmações como Deus e afirmações como homem. E ambas estão corretas. Sem condenação oficial, como já disse, né? Irineu e Hipólito. Irineu de Leão, na Gália, defendeu aí a ortodoxia bíblica contra essa heresia. E Hipólito também. Docetistas, doquel, parecer, aparência, aparentar. Entre 70 da era cristã e 170, essa galera começou já a causar problemas em 70 da era cristã, na época em que o templo, né, caiu. Em 170, negavam a realidade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo era só aparente. Esse ponto de vista era a sequência lógica da suposição de que o mal é inerente à matéria, ou seja, a matéria é inerentemente má. Então a matéria, em hipótese alguma, pode receber alguma coisa divina, pura, né? Alguma coisa do elemento espiritual. Então aí onde João pega toda essa ideia, destrói ela, atribuindo tudo a Cristo, dizendo, sem ele nada que foi feito se fez, e tudo que Deus fez bom, como ele disse em Gênesis, e viu que era bom. Então você tem, a matéria não foi criada inerentemente má, ela se degradou devido à entrada do pecado. Então o pecado trouxe degradação ao ser humano e também ao cosmos, né? Ao mundo no qual está inserido o ser humano. Então o ser humano deu entrada do mal à criação divina, mas a criação foi feita boa, criada a partir de um Deus bom. Se a matéria é má e Cristo era puro, então o corpo humano de Cristo deve ter sido meramente fantástico. O docetismo era simplesmente uma filosofia pagã introduzida na igreja, né? Era um braço gnóstico, de fato, dentro da igreja. Macionismo, substantivo masculino, teologia teológica de Marcião, século II da era cristã, que professavam um dualismo não estritamente gnóstico e a descontinuidade radical entre o cristianismo e a fé judaica. Então não era propriamente gnóstico, mas tinha muitos elementos dele, tanto que rejeitavam o Antigo Testamento a partir dessa concepção de que o Deus revelado no Antigo Testamento era o demiurgo e que Jesus era um representante, vamos colocar assim, uma emanação de um Deus espiritual superior que veio nos libertar deste Deus do Antigo Testamento. Essa é a concepção desse xarope aí, né, de Marcião. Descontinuidade radical entre o cristianismo e a fé judaica, o Deus do Antigo Testamento não seria o mesmo que o revelado por Jesus. Rejeitava algumas obras do Novo Testamento e defendia ideias docetistas e modalistas sobre a existência da morte de Cristo. Okay? Arianismo agora. Ário, presbítero de Alexandria, como já falei, ele é do 4º século, então antes disso já teve todo esse quebra-pau, já teve toda essa discussão, já teve ebionistas, já teve docetistas, já teve o marcionismo, ok? Toda essa confusão aí que teve que ser combatida pelos primeiros apologistas, até surgir o arianismo no 4º século. Genuína divindade, então negava isso, né, que Jesus fosse Deus. Cristo foi o primeiro e o mais elevado ser criado, testemunho de Jeová, né? Aí você tem a discussão do homoisia ou homoousia. Homoisia ou homoousia. A discussão entre o e i.
Então um concílio foi reunido para discutir em torno dessas letras. Se é a letra O é a letra I que se aplica. Homoisia é parecido. Homoousia é da mesma substância. Então temos aí, uma letra faz toda a diferença. Homoisia diz que ele é apenas parecido. Homoousia diz que ele é da mesma substância de Deus. Ou seja, da mesma substância de Deus, né? A questão aí é entre Jesus e o Pai, tá? Se Jesus é da mesma substância do Pai. O Concílio de Nicéia foi reunido, né, em torno disso. O arianismo causou muitos problemas para a igreja, né? Como a gente viu ali na história, em relação ao pontificado romano, como de fato os godos foram catequizados pelo arianismo e ofereceram um grande risco para a igreja católica romana. O Concílio de Nicéia se reuniu em torno disso. Somente um Cristo divino é digno de adoração. Essa posição tende ao politeísmo, né? É exatamente o que eles promoveram. Então existe o Pai, existe o Filho, e ambos são dignos de adoração. Você está adorando dois deuses. Você é politeísta, ok? Essa posição tende ao politeísmo. Somente um Cristo divino pode salvar. Filipenses 2,6, Apocalipse 1,8. Alexandre Atanásio, o grande defensor aí, né, em Constantinopla, foi defensor aí da doutrina, né? E Ócio também. Arianismo, por volta de 319 depois de Cristo, Ário, um presbítero de Alexandria, começou a propagar que só existia um Deus verdadeiro, o Pai eterno, princípio de todos os seres. O Cristo Logos havia sido criado por ele antes do tempo como um instrumento para a criação, pois a divindade transcendente não poderia entrar em contato com a matéria. Ó, gnosticismo aí. Geralmente é isso que acontece. O cara bebe de uma fonte estranha e na forma dele justificar, na forma dele construir a sua leitura da Sagrada Escritura, subconscientemente está esta contaminação. É o que acontece hoje. Tem muita galera aí lendo textos do judaísmo, lendo textos de outros movimentos sincréticos, místicos, e na forma dele afirmar a sua doutrina, subconscientemente estão essas ideias. Por isso que eles são levados à heresia. Ok? Então você tem muito disso ainda hoje. Ário foi levado por isso. Então essa leitura, na estrutura do seu pensamento, existe alguma coisa gnóstica ali. E aí ele não consegue entender, tá certo, a união entre o divino e o humano na pessoa bendita de Cristo Jesus. Isso que é totalmente singular, só aconteceu em Cristo. Tanto que ele é o único digno de abrir o selo, né? Porque foi ele que desceu até nós e vai julgar todas as coisas. Cristo inferior e limitado, não possui o mesmo poder divino, situando-se entre o Pai e os homens. Cria aí uma outra categoria, né? Os nestorianos, representados por Nestório, bispo de Constantinopla, no 5º século, tá certo? 5º século da era cristã. Unidade da pessoa. A união era moral e não orgânica. Assim eram duas pessoas. Aí Jesus seria bipolar, né? Os humanos eram completamente controlados. O humano era completamente controlado pelo divino. Você tem uma situação na qual é como se fosse uma, vamos dizer, a psicografia, por exemplo, né, do espiritismo, né? Então o ser humano é tomado por uma entidade espiritual e perde sua consciência. Seria mais ou menos isso, né? Sínodo de Éfeso condenou em 431, se a morte de Cristo fosse um ato de uma pessoa humana e não um ato de Deus, ele não poderia ser eficaz. Aí você tem o grande argumento, né, de que ali na cruz é a morte integral, né? Você tem de fato Cristo humano entregando, né, o seu corpo por nós, mas o Cristo divino ali também recebendo sobre si os nossos pecados, né, e apresentando a Deus o seu sangue para a nossa purificação. Então só ele pôde fazer isso, né? Somente ele tinha essas características do humano e o divino unidos ali. Por isso que ele pôde apresentar-se diante de Deus. Um homem não poderia fazer isso, tá certo? E como divino, sem pecado, não era digno de morte de cruz. Então ali ele quebrou todo esse argumento da morte, né? Por isso que a morte foi vencida por Cristo na cruz do Calvário, porque a morte reinou durante todo o tempo pelo pecado. Devido ao pecado, o salário do pecado é a morte, e o homem era digno de morrer. Só que Jesus não tinha pecado. Aí quando Jesus morre na cruz, ele quebra essa lógica. E aí ele atribui, imputa a nós a sua obra de justiça. Olha, Cirilo de Alexandria. Cirilo de Alexandria foi o opositor aí de Nestório, tá?
Os nestorianos. Nestório, exonerado do patriarcado de Constantinopla, em 431. Então ele estava como patriarca de Constantinopla, apesar de estar muito ligado aí à Sé de Antioquia. Negavam a união real entre as duas naturezas, divina e humana, em Cristo, tornando-a mais uma unidade moral do que orgânica. Recusavam-se, portanto, a atribuir à unidade resultante os atributos de cada natureza, e consideravam Cristo como um homem em uma relação próxima com Deus. Assim, eles sustentavam virtualmente duas naturezas e duas pessoas, em vez de duas naturezas em uma pessoa. Jesus seria, na concepção criada por Nestório, seria uma pessoa bipolar, e na verdade uma consciência humana obliterada por uma entidade sobrenatural, né? Uma entidade divina. Aí nós teríamos uma possessão, como Jesus tivesse possesso, o Jesus possesso do Cristo, seria uma coisa assim, e não uma união perfeita numa pessoa. Apolinaristas, o Apolinário, bispo de Laodiceia, Justino Marte. Então temos aí os apolinaristas, né? Quarto século da era cristã, plenitude da humanidade. O Logos divino tomou o lugar da mente humana. Você tem aí uma concepção semelhante à de Nestório. Aí você começa a ver algumas situações nas quais você tem uma aproximação, né? Nestório falava dessa divisão, e aqui os apolinaristas estão defendendo algo muito parecido. Concílio de Antioquia, 378, 379 depois de Cristo, né? Condenaram essa heresia, e também o Concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo. O grande argumento: se Cristo não tivesse uma mente humana, ele não seria verdadeiramente humano. Então você tem a negação de uma característica importante da humanidade de Cristo, que é a perda da sua mente, o seu nous. Se ele perde esse nous, ele perde as suas características como homem. Jesus serviu a Deus como um homem. Jesus serviu ao Pai como um ser humano, tá certo? Ele, como homem, venceu o pecado, como homem, venceu, tá certo? E serviu a Deus em fidelidade. As suas características humanas são plenas, só que a sua característica humana é perfeita e não pecaminosa. Essa é a diferença de Cristo para nós. Porque ele era um homem sem pecado. Ele foi criado sem pecado, não foi criado dentro dessa contaminação que nós passamos de geração em geração. Ele quebra essa linha, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então ele era um homem, sim, só que era um homem conforme o primeiro Adão. Por isso que Paulo chama de segundo Adão, não é à toa. Porque ele era conforme o primeiro Adão, que foi criado por Deus no Éden. E Jesus é o segundo Adão. No primeiro Adão todos caímos, no segundo Adão todos somos restaurados. Se Cristo não tivesse uma mente humana, não seria verdadeiramente humano. Vitalis, Papa Damasco, Basílio Teodósio, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa foram os apologistas aí contra os apolinaristas. Veja os apolinaristas. Apolinário, condenado em Constantinopla em 381. Negavam a integridade da natureza humana de Cristo. Então a natureza humana foi afetada em algum aspecto, né? De modo nenhum Cristo tinha nous. Nous é a consciência, tá? Consciência humana. Ou pneuma, humanos, espírito humano, além daquele concedido pela natureza divina. Cristo tinha só o soma e psique, tá? Então tinha o corpo, né? Então tinha o soma, você tem aí soma da palavra grega, né? Que é essa conjuntura, e corpo é um espírito. Ou para os dicotômicos, né? Elemento espiritual e material, você tem aí o soma. Sarx é a carne, tá? E o psique é a consciência. E o nous seria essa inteligência, tá ok? Então o psique é o que a gente associa à alma, os tricotômicos, né? Os tricotômicos associam o psique à alma. E o pneuma, tá certo? O pneuma seria o espírito divino, o nous seria essa inteligência humana. Vamos lá. O lugar do nous, ou pneuma, tá? Humanos, então ele usa intercambiavelmente, né? Nous e pneuma. O lugar do nous, o pneuma, humanos foi preenchido pelo Logos divino. O apolinarismo é uma tentativa de construir a doutrina da pessoa de Cristo nas formas da tricotomia platônica. E aí você tem aproveitamento de ideias da filosofia platônica, né? Então tentando fazer com que este Logos, que é do plano da metafísica, vindo para habitar no Jesus homem, ele
oblitere, né, o nous humano. Então aí no lugar desse nous humano está o Logos divino. E aí ele vai como que uma pessoa operando uma máquina, vamos colocar assim. A inteligência foi ali e vai operar, né, aquela máquina, aquele ser, como se Jesus humano fosse uma máquina operada por esse Logos divino. Tá ok? E aí você tem novamente esse problema ao não se aceitar o mistério da união entre o pleno divino e o pleno humano. Por isso que você tem esses defeitos. Eutiquianos, representados por Eutiques e Teodósio II também. Quinto século, distinção das naturezas, monofisismo. A natureza humana foi absorvida pela divina para criar uma terceira nova natureza, um tertium quid, defendido pelo sínodo de Ladrões, em Éfeso, 449 d.C., condenado pelo concílio de Calcedônia, 451 d.C. Se Cristo não fosse homem, nem Deus, ele não poderia redimir como homem ou como Deus. Você tem um terceiro elemento, né, que não é nem plenamente homem, nem plenamente Deus, mas é uma terceira coisa, uma mistura. Você tem novamente uma negativa. Flaviano de Constantinopla foi o apologista, né, contra essa ideia. O Papa Leão, Teodoreto e também Eusébio de Dorileia. Os eutiquianos, Eutiques, condenado em Calcedônia em 451. Negavam a distinção e a coexistência das duas naturezas. Distinção e coexistência das duas naturezas. Defendiam uma mistura de ambas, o que constituía um tentium quid, uma terceira natureza, visto que nesse caso o divino deve sobrepor o humano. O humano foi absorvido ou transmudado no divino, e este divino foi modificado pela ação amalgamante. Os eutiquianos foram chamados de monofisistas, pois virtualmente reduziam as duas naturezas a uma. Então, com essa somatória que eles fizeram, né, somou o divino com o humano e deu um terceiro que eles entendem agora ser uma coisa totalmente misturada, que não é totalmente Deus nem totalmente homem. Você tem uma terceira natureza, o tentium quid, como eles chamam aí. Então eles são chamados de monofisistas, né? Eles atrelaram aí nesse monos, né, único. Só que aí você tem novamente a questão dessa negativa, a questão dessa distorção da doutrina, e por isso que a fórmula do credo, o credo ele não vai propor a você uma explicação em A mais B acerca da totalidade da natureza divina. O credo é exatamente a expressão humilde, tá certo? Dos estudiosos, dos sábios que se debruçaram sobre esses temas, debateram, né, e lutaram contra essas distorções e chegam à compreensão de que existem muitos aspectos da revelação divina que você recebe pela comunicação, né, da Sagrada Escritura. Então, o Espírito Santo preservou esta verdade, é comunicada a você, você toma posse dela e o que você faz? Você a aceita. Então é isso que eles estão fazendo. Enquanto que estes Eutiques, Apolinário, Nestório, Ário estão especulando, é onde entra o risco da teologia especulativa. Tem muita gente hoje praticando teologia especulativa, onde eles se apartam, né, das limitações bíblicas. A Bíblia define limitações para nós. Tem coisa que a gente não consegue explicar. Então tem muita gente que se aparta das limitações bíblicas e vão especulando, dando asas à imaginação. É quando você começa a virar incubador de heresia, que foi o que fizeram essas ilustres figuras aqui. E é o que o credo faz? O credo é uma confissão, tá certo, doutrinária, que mostra também a humildade daqueles que estão estudando a Sagrada Escritura, dizendo, estas são as verdades que a Bíblia nos comunica. Mesmo que nós não consigamos esclarecê-la ponto a ponto, explicá-la na sua totalidade. E isso deve-se à nossa limitação, uma vez que somos homens limitados e o Senhor é Deus, tá certo? É todo-poderoso, é eterno, tá certo? É espiritual, é sublime, está para muito além de nós. Então, uma vez que ele é uma realidade superior, nós não conseguiremos explicá-la, né, sistematizá-la totalmente numa concepção humana. Assim nós confessamos, o credo é a confissão. Então, confessamos que cremos
que Jesus é Deus, que o Espírito é Deus, que o Pai é Deus, que existe um só Deus, que eles são três pessoas, mas um só Deus, porque tem uma mesma essência, tá ok? Que Jesus é plenamente divino e plenamente humano numa só pessoa. Então estão confessando, é isso que eles estão fazendo. Aí onde surge o credo. O credo sintetiza esta confissão de fé que está atrelada às verdades divinas, sem alterá-las, sem tocá-las, sem especular em cima delas. Então é necessário parar com essas especulações e ser fiel na sua declaração. E o pelagianismo, que ele também discute na apostila, seita herética cristã defendida pelo monge Pelágio, 360 a 425, que essencialmente consistia em uma posição anti-agostiniana com relação à teoria da graça e da predestinação, considerando que a tese de Santo Agostinho sobre essas matérias se avizinhava por demais do maniqueísmo. Sustentou que a graça está difusa na natureza e é um dos atributos do homem que nasce sem pecado. E aí ele nega a comunicação do pecado. E aí com isso já cai por terra, porque Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Adão todos pecaram, como Paulo diz. Por que Paulo diria isso? Que em Adão todos caímos. E aí você tem essa situação na qual Pelágio não observou corretamente esses textos. Embora os cometa no decorrer de sua existência. Condenado pelo Concílio de Éfeso em 431, desapareceu como seita herética, vindo a surgir como objeto de discussão das disputas teológicas no decorrer do século XVII. E aí, muitos desses slides aí, não todos, mas muitos deles eu obtive aqui neste site Teologia Sistemática 2, preparado aí pelo pastor Weverton Costa, né? Meus parabéns a este grande homem de Deus, que preparou um material excelente, tá ok? Temos aí também CETAD, né? Seminário Teológico, que utilizou-se desse material. Então nós também fizemos uso aqui para trazer maiores esclarecimentos a esses grandes debates, essas grandes batalhas dos apologistas da fé. Tá? Então eu quis gravar este vídeo, mesmo que ele fique um pouco mais extenso, mas eu quis que você tivesse contato com todos esses riscos que foram vivenciados, né? Todo esse risco foi vivenciado pela igreja nessa época e que tiveram que ser firmemente combatidos a partir da asseveração da doutrina bíblica. Credos e confissões, né? Conforme eu já falei, a aceitação da sua limitação e a confissão daquilo que é verdadeiramente bíblico. Partindo para um sentido mais estrito sobre os símbolos da fé, e sendo aquilo que a igreja afirma enquanto símbolos ao longo da história, temos os credos e confissões, a qual temos o apostólico, que estudamos, mas também outros que fazem parte deste fio que conduz a igreja até os dias de hoje. Na igreja primitiva, os dedos e confissões eram empregados de duas formas. Credos, perdão, colocou dedos aqui. Os credos e confissões eram empregados de duas formas. Doutrinariamente, ensinando a verdade contra as heresias e confirmando a fé dos novos convertidos, regra de fé. Liturgicamente, declarações no batismo, na Santa Ceia e no culto. Alguns símbolos são importantes de serem citados aqui, são eles: o credo apostólico, afirmação da igreja primitiva a respeito da doutrina dos apóstolos, ênfase nas verdades fundamentais da igreja. Credo atanasiano, 500 d.C., reflete a teologia dos quatro primeiros sínodos, ecumênicos da igreja. ênfase na defesa de Cristo e da Trindade, credo atanasiano. Credo niceno-constantinopolitano, 325. É um dos mais importantes credos da igreja cristã, combateu heresias. E o credo de Calcedônia, 451, procurou estabelecer uma unidade teológica na igreja. Passados estes, houveram outros credos, mas alguns deles já muito imbuídos da distorção devida, né, à estrutura da igreja, com a sua associação perniciosa com a política, com o poder, com o domínio econômico, e com isso foram credos muito deturpados, mas esses aqui são muito importantes. O credo niceno, só para entender um pouco melhor, veja, 3 partidos: Ário, Jesus, ato criativo de Deus, de essência diferente do Pai, então a defesa de Ário. Atanásio, Cristo existiu desde a eternidade com o Pai e era da mesma essência que o Pai. Ele era homoousis, diferente do que Ário defendia, que era homoiousis, parecido. E Atanásio dizia, não, da mesma.
homoousis. Cristo coigual, coeterno, da mesma substância, Cristo divinizado. Eusébio de Cesareia, Cristo não foi criado do nada, mas gerado pelo Pai antes da eternidade. Credo apostólico, veja só, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, está colocado aqui, uma vez que é este contexto, né? Então, a Igreja Universal. Está falando não necessariamente do Patriarcado Latino, mas sim da Igreja Universal dos salvos, na pessoa bendita em Cristo. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Credo niceno-constantinopolitano. Veja, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz, porque está afirmando a consubstancialidade. Por isso essa construção. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Por causa da peleja, né, com Ário, que estava tentando fazer essa distinção, esse homoiousis, apenas parecido, mas não igual, né? Não criado, consubstancial Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu do céu, e encarnou pelo Espírito Santo no seio de Virgem Maria, e se fez homem, também por nós, e foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, onde está sentado à destra, à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai, ó a cláusula filioque, e do Filho. Esta cláusula, junto com outras escaramuças que já haviam acontecido entre o Patriarcado Latino, né, entre o Pontificado Latino e o Patriarcado Oriental, né, de Constantinopla, foram minando esta comunhão, até que por fim a gente vai falar depois da grande cisão, quando eles de fato se excomungam um ao outro, né? Um excomungou o outro. Então você tem essa situação futuramente, a gente vai ver isso também ao longo do nosso estudo. Cláusula filioque, e do Filho, que foi imposta aí pelo Patriarcado Latino, né? Pelo Pontificado Latino. E com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Muito bem. A partir desses credos, né, dessas confissões, desses concílios que foram feitos, surgiram aí muitos partidos antagônicos. Então, o concílio de Nicéia, após Nicéia, vários grupos formaram-se em conflito. Então, quando tem o concílio, você tem aquilo que a igreja afirma oficialmente. Então, aquelas igrejas em comunhão vão afirmar a mesma coisa, vão zelar para que a doutrina permaneça da mesma maneira. Só que, certamente, né, em decorrência do concílio e alguns grupos perdendo, né, naqueles debates, não tendo suas ideias afirmadas, vão se separar e vão dar o seu caminho, vão tentar ganhar adeptos, né, e formar aí grupos antagônicos. E é o que aconteceu com o grupo de Nicéia. Se formaram os anomeus, arianos de estrita observância. O Pai e o Verbo são não semelhantes entre si, anomoios. O Filho não é completamente divino, foi criado pelo Pai e houve um tempo em que não existiu. Pronto, esses são os anomeus, são os arianos mais intransigentes, né? São os arianos mais xiitas. Os homeus, para eles o verbo é parecido com o Pai, homoios, é onde surge aquela defesa que foi feita no concílio e perdeu, mas aí um grupo tenta sustentá-lo, né? Rejeitaram as três hipostases, pessoas, e permaneceram vagos. Esse grupo fracassou. Semi-arianos ou homeusianos, semi-arianos ou homeusianos, rejeitam o arianismo estrito, mas também os nicenos. Para eles, pai e filho são semelhantes, homoiousios.
em substância, mas não idênticos. Pneumatômacos ou macedonianos negam a divindade do Espírito Santo, considerando-o quer uma criatura, quer uma força. Aí você tem um grupo que a questão deles não é em relação a Cristo, é ao Pai, mas sim em relação ao Espírito. Aí você tem essa negativa da divindade do Espírito, por isso a cláusula do credo, incluindo o Espírito, porque havia um grupo discutindo isso também, tá certo? E o Espírito. Nicenos conservam a ortodoxia de Niceia, Pai e Filho são de idêntica substância, homoiousios, defendido por Atanásio. Revelou-se pouco seguro pelas várias interpretações que surgiram da comunhão da substância entre o Pai e o Filho. Então, claro, é uma afirmação difícil, por isso se tornou um credo. Então ele diz, confessamos que é isso que a Escritura diz. Eles não vão conseguir explicar totalmente, mas aí eles fazem a afirmação fundamentados na Bíblia. Mantém a ortodoxia, mantém a afirmação bíblica, da forma como ela é, sem especulações. Os grupos não vão aceitar isso, vão continuar fazendo suas especulações. Os padres capadócios ou neonicenos, Basílio Magno, Gregório Nazianzeno, Gregório de Nissa, sendo nicenos, vão mais além, pois acharam a sua doutrina. Note que entre os semi-arianos e nicenos a questão era entre os homoiousios e os homoousios, o que em termos escritos há apenas diferença de um i. É uma guerra por causa de um i. Exatamente, é a guerra em cima de uma letra, porque essa letra faz toda a diferença. Para você ter uma visão geral dos concílios que foram realizados. Local, Nicéia, o primeiro, 20 de maio a 25 de julho de 325. 20 de maio a 25 de julho de 325. Primeiro dos encontros ecumênicos do cristianismo, convocado pelo imperador Constantino e realizado em 325 na cidade de Nicéia, hoje Iznik, na Turquia. Condenou o arianismo e promulgou o credo conhecido como símbolo de Nicéia, declaração do Filho igual ao Pai. Era Papa na época São Silvestre I. Tá ok? Então temos aí esse primeiro concílio, essa participação também com o imperador, organizando, Constantino, mas nós temos sim o debate daqueles que foram apologistas e defenderam a fé. Tá ok? Então nós temos a partir daí o credo niceno, que sintetiza aquilo que a igreja defende em relação à afirmação correta da Sagrada Escritura. Constantinopla, maio a julho de 381, o Concílio de Constantinopla. Convocado pelo imperador Teodósio agora, era Papa São Damásio I, reafirmou as doutrinas do Concílio de Nicéia sobre a consubstancialidade das três pessoas da Santíssima Trindade e estabeleceu o caráter heróico do arianismo, caráter herético do arianismo e outros movimentos similares. Então, condenou de fato o arianismo. Confirmou a divindade do Espírito Santo, condenou o apolinarismo, outra condenação. Arianismo, apolinarismo e a afirmação do Espírito Santo, colocado agora na cláusula, colocado no credo, na confissão. Concílio de Éfeso, 22 de junho a 17 de julho de 431, convocado pelo então Papa Celestino I e presidido por Cirilo, bispo de Alexandria. Nele foi condenado a heresia de Nestório, ao nestorianismo, sendo condenado aqui, que negava à Virgem Maria o nome de Mãe de Deus, admitindo apenas o título de Mãe de Cristo, aceitação da cristologia alexandrina e condenação de Pelágio. Agora, isso aqui deixa eu só explicar, tá certo? De uma forma bem breve. Celestino I, e Cirilo, bispo de Alexandria. Você já tem uma ascensão do catolicismo nessa época, catolicismo romano, tá? Catolicismo romano, essa institucionalização do patriarcado latino. Você tem então o catolicismo romano fortalecendo. E o começo agora de uma mariolatria. Então, mesmo que os caras fazem algumas afirmações que são bíblicas, em outras ocasiões eles estão começando já algumas afirmações antibíblicas, como por exemplo a mariolatria. No concílio anterior foi feita uma afirmação, Maria, mãe de Deus, no sentido dela ser mãe da pessoa de Cristo, que é também Deus. O foco da afirmação é Cristo e não Maria. Que Maria era mãe de Cristo e Cristo é Deus. Ele é ao mesmo tempo plenamente humano e plenamente divino, constituindo uma pessoa.
através da chamada união hipostática. Essa era a questão. Aí Nestório, né, querendo especular, querendo ser muito específico em cima dessa questão, tentou fazer uma divisão. Inclusive Nestório olhava essa questão como Jesus, como o Cristo celestial e o Jesus humano bem separados, né? Então apenas convivendo, mas numa separação. E aí ele quis colocar, ó, Maria só é mãe do Jesus conforme a carne. Essa afirmação de Nestório está correta. Maria não é mãe de Deus, de fato. Não é mãe do Logos divino pré-encarnado. Ela foi um instrumento por meio do qual o Espírito gerou Jesus conforme a carne. Então gerou o corpo humano de Cristo. De fato, nisso aqui Nestório está certo. Mas o problema é, em todo o resto ele está errado, porque ele não consegue ver a união perfeita entre o plenamente divino e o plenamente humano numa pessoa. E aí quando ele assim o faz, o pessoal do Concílio de Éfeso se aproveita disso. Fala, não, ele vai ser condenado tanto por não entender que o plenamente divino e o plenamente humano estão unidos numa pessoa, quanto também por rejeitar a afirmação de Maria ser mãe de Deus. E aí quando eles afirmam isso, né, batem nessa tecla, estão começando a construir a mariolatria, tá certo? Que será depois, né, em outros concílios, será tida aí como uma afirmação cada vez mais forte, essa adoração a Maria, tá certo? Aí você vai ter, enquanto que o objetivo do credo apostólico era uma afirmação, tá certo, de que Jesus humano e Jesus divino são uma só pessoa, estão plenamente unidos, e aí Maria, né, foi colocada aí como participante, né, desse mistério divino, porque através dela foi gerado o corpo de Jesus. Os outros aproveitaram dessa brecha, né, para instituir aí a mariolatria. Calcedônia, 8 de outubro a 1º de novembro de 451, Concílio da Calcedônia. Encontro ecumênico convocado pelo Papa Leão I, que a gente já viu, né? Um engrandecimento do patriarcado latino com Leão I, o vácuo de poder político e a força, né, que Leão I tinha, com o objetivo de condenar o monofisismo e reconhecer a dupla natureza de Cristo sem mistura, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. Condenação do eutiquianismo, tá? Você tem os monofisistas. Por exemplo, um imperador, né, bizantino se torna monofisista. E ele tenta impor isso na Igreja Oriental e ele é contraditado aí por alguns apologistas que acabam sofrendo na mão dele e, inclusive, condenado aí pelo Papa Leão também, né? E o eutiquianismo também é condenado nesta ocasião. Concílio de Constantinopla, 5 de maio a 2 de junho de 553. Sob a presidência de Eutíquio, é claro que, obviamente, esse é outro, né? Patriarca de Constantinopla, rejeitou o nestorianismo e instituiu a unidade da pessoa de Cristo em sua natureza divina e humana. Era Papa João II. Condenação de documentos nestorianos, chamados 3 capítulos, para obter apoio dos monofistas, né? Monofisistas, na verdade. Confirmação da interpretação de Cirilo do Concílio de Calcedônia. Constantinopla, agora em 7 de novembro de 680 a 16 de setembro de 681. Olha o tempo de duração desse concílio. Encontro ecumênico convocado pelo Papa Agatão condenou o monotelismo, que professava haver em Cristo uma única vontade, a divina, que absorvia a humana. O Papa Honório, 638, foi condenado herético também nesta ocasião. Aí entra aquilo lá que falam do o nous de Jesus humano foi obliterado pelo Logos, né? Então você teria um defeito nessa concepção do plenamente divino e plenamente humano. E Nicéia, né? Aí nós tínhamos um Nicéia lá no começo e outro Nicéia aqui. 24 de setembro a 23 de outubro de 787, segundo concílio niceno. 7º concílio ecumênico das igrejas cristãs, convocado para resolver a controvérsia iconoclasta, iniciada em 726. Era Papa Adriano I. Foi declarado como legítima a veneração de ícones e estátuas. É uma tentativa de reconciliação entre o Ocidente e o Oriente. Isso aí não vai dar muito certo, tanto que depois eles vão se excomungar quando o Papa Bonifácio, se eu não me engano, ele pretende que o imperador reconheça ele como bispo universal de toda a cristandade, só que o patriarca também queria ser reconhecido, a coisa dá ruim e um excomunga o outro.
sobre os grandes apologistas da fé, veja. E aí faço referência aqui à História do Cristianismo ao Alcance de Todos, de Bruce L. Shelley, 219 a 229, as páginas. Você tem de 354 a 430 Agostinho de Hipona. O livro Confissões e Cidade de Deus são os mais importantes, mas também tem a obra da Trindade, da Graça, a Verdadeira Religião, tem várias obras de Agostinho. 830 a 880 você tem Scoto Erigena, da Predestinação e da Divina Natureza. De 1033 a 1109 você tem Santo Anselmo da Cantuária, Monológico e a Verdade. De 1079 a 1142 você tem Abelardo, né? Pedro Abelardo, Introdução à Teologia. 1193 a 1280, Santo Abelardo Magno, Suma Teológica. 1225 a 1274 você tem Tomás Aquino, né? Aquele que começa a fundir o aristotelismo com a teologia, enquanto que Agostinho ele busca mais recursos do platonismo. Você tem Tomás Aquino que começa a lidar com o aristotelismo, né? Fundir aristotelismo com a teologia. Então você tem a Suma contra os Gentios e a Suma Teológica. Aí depois você tem 1260 a 1327, o mestre Eckhart, sobre o desprendimento e o livro da Divina Consolação. 1268 a 1308, Duns Scoto, do princípio primeiro e questões metafísicas. Esse aqui é importante, 1300 a 1350, Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham ele vai causar um grande prejuízo para o papado latino quando ele favorece a ideia de que os concílios são mais importantes que os papas. Então um concílio pode se reunir para corrigir muitas das vezes algumas decisões papais. E aí os papas que sucedem eles vão tentar destruir esse conceito de qualquer maneira. Então comentários sobre as sentenças e lógica dos termos. 1401 a 1464 você tem Nicolau de Cusa, a douta ignorância e o Deus escondido. Então você tem esses apologistas aí da história cristã. Aos grandes mestres aí, desde os mais antigos, né? Policarpo, que foi um Marte, Orígenes da escola de Alexandria, Tertuliano de Constantinopla, Pápias, Clemente, Atanásio também de Constantinopla, um grande apologista, Justino Marte, né, que era do mundo jurídico romano e se converteu e escreveu uma defesa do cristianismo ao imperador, Agostinho de Hipona, né, bispo de Hipona, Jerônimo, tradutor da Bíblia para a Vulgata Latina, tá certo? Inclusive ele se dedicou em aprender o grego e o hebraico, inclusive o hebraico na época era rejeitado pela cristandade devido à questão com os judeus, mas ele passou adiante desse tabu e ele pagou um professor, aprendeu hebraico para, a partir do conhecimento do hebraico e do grego, traduzir para o latim, né, constituindo essa magna obra, né, que é a Vulgata Latina, utilizada pela igreja por toda a Idade Média. Inácio de Antioquia, Ambrósio de Milão, grande apologista, Eusébio de Cesareia, autor da obra que a gente tem usado bastante aí, né, para ver alguns contextos da igreja da antiguidade. E aí, passando rapidamente por esse estudo aqui, você tem a patrística, tá? Que é exatamente esse período desses defensores da fé. A patrística inicia-se no período decadente do Império Romano, século III. Essa filosofia auxilia a exposição racional da doutrina religiosa. Essa é a questão. Você agora está tendo adversários que estão se opondo à fé cristã e estão até apresentando argumentos lógicos, como Cerinto, por exemplo, que é combatido por Orígenes. E você tem ele apresentando o cristianismo como algo totalmente ilógico e colocando argumentos da filosofia, argumentos, né, do paganismo. Então você tem os gnósticos tentando se infiltrar e distorcer a fé. Então você tem diversas vias pelas quais você precisa dos combatentes. E entre elas você tem, muitas das vezes, alguns combatentes trazendo para o campo de batalha muito auxílio aí da racionalidade, da filosofia, tá certo? Dessas ideias, da retórica, para implementar aí a sua forma de defesa da ortodoxia. Então eles vão lançar mão dessas ferramentas. Auxilia a exposição racional da doutrina religiosa e se acha contida nos trabalhos dos chamados pais da igreja. Suas principais preocupações são as relações entre a fé e a ciência, a natureza de Deus, a alma e a vida moral. Você vê nascer, por exemplo, a chamada didascália, que é uma importante escola
em Alexandria, tá certo? Que vai fundir esses conhecimentos. Vai pegar então muito daquilo que havia da filosofia na época e a partir de bases cristãs vai reinterpretar esses conhecimentos de modo que não venha entrar em conflito com a fé cristã. Então, quando você tem essa releitura, você tem a formação dessa importante escola que foi muito importante para a defesa da fé cristã. E para o engrandecimento também, né, quando o cristianismo começa agora a ter defensores, né, ter apoiadores dentro das estratos mais altos da sociedade. A retomada da filosofia platônica baseada na predileção pelo suprassensível contribui para a fundamentação da necessidade de uma ética rigorosa, da abdicação do mundo e do controle racional das paixões. Claro que essa aproximação vai trazer também problemas, tanto que Orígenes é reputado posteriormente como herege, devido à sua leitura excessivamente alegórica do texto bíblico e à sua imersão no mundo da filosofia platônica. Então ele vai, de fato, ultrapassar o limite algumas vezes. Tá? Seu principal representante é Santo Agostinho, bispo de Hipona, né, principal representante da patrística de modo geral. Seguindo a tradição platônica, que via sempre o perfeito por trás de todo imperfeito e a verdade absoluta por trás de todas as verdades particulares, também Agostinho pensa numa iluminação pela qual a verdade é infundida no espírito humano por Deus. Alguns representantes, os primeiros padres da igreja, escreveram em defesa, apologia da nova religião, e por isso foram chamados apologistas. São Justino, padre apologista grego, foi considerado fundador da patrística. Viveu no século II e morreu mártir em Roma. Entre os apologistas latinos deve ser citado Tertuliano de Cartago, que nasceu na metade do século II e morreu em Roma em 240. Dos apologistas da Igreja Oriental devem ser lembrados Clemente, fim do século II e início do III. Orígenes, de Alexandria, né, século III, o maior dos pensadores cristãos anteriores a Agostinho. As grandes discussões sobre os dogmas e a refutação das heresias foram, pouco a pouco, desenvolvendo a filosofia cristã e deram aos seus defensores a estatura de filósofos à altura de seus antecessores na antiguidade clássica. Devido a esses embates e esse aperfeiçoamento cada vez maior da defesa da filosofia, do pensamento, né, da sintetização, da sistematização desse pensamento. Aí surge uma filosofia cristã mesmo. Né? Considerações importantes sobre Agostinho. Agostinho, embora incorporado à filosofia medieval, pertence ao quarto e último período da filosofia antiga, conhecido ético, helenístico ou cosmopolita, que vai do século III a.C. até o século IV. Agostinho é o principal representante da filosofia greco-romana cristã. Olha a fusão. Greco-romana cristã, que teve início no século II d.C. e ficou conhecido como patrística. Existem duas patrísticas, a grega e a romana, ou latina. A primeira busca reconciliar a fé e a razão, e a segunda busca colocar a fé acima da razão. Agostinho pertence à segunda. A patrística é o nome dado aos primeiros conceitos cristãos elaborados pelos padres da Igreja Católica. Aí, patrística desenvolvendo-se para a escolástica. Com a queda do Império Romano no século V, a religião surge lentamente como elemento agregador dos inúmeros reinos bárbaros formados após sucessivas invasões, e seus chefes são pouco a pouco convertidos ao cristianismo. É isso aqui que eu já estava começando a explicar quando estava falando do engrandecimento do patriarcado latino. O vácuo de poder, tá certo? Na Roma Ocidental. A igreja, a instituição que é herdeira de todo o conhecimento da antiguidade e que vai cristianizar os bárbaros e educar as cortes, educar a aristocracia desses novos reinos. A igreja se transforma em soberana absoluta da vida espiritual do mundo ocidental, onde os monges são os únicos letrados em um mundo onde nem os servos, nem os nobres sabem ler, nem a nobreza sabia ler. Tá, okay? Então você tem essa situação na qual os representantes da igreja é que serão detentores da sabedoria, do conhecimento. Uma constante se faz notar no pano de fundo desse pensamento, período medieval, século V até XV. 5 até 15. Era a tentativa de conciliar a razão e a fé. A temática religiosa predomina na preocupação apologética, isto é, na defesa da fé cristã e no trabalho de conservação dos não cristãos. A máxima predominante é crer para compreender, compreender para crer. A filosofia é serva da teologia. A Idade Média se divide em duas tendências fundamentais, a patrística e a escolástica. 3 períodos principais: período de evangelização,
Igreja Oficial de Roma. Patrístico, séculos 2 até 8. Sistematização de dogmas, por causa desses debates. Defesa da verdade a partir da Escritura, né? Você tem os apologistas. E a escolástica, séculos 9 até 16. Aí, com 16, você vai ter o rompimento com a grande reforma protestante e também período do Renascimento, Iluminismo, né? Quando vão surgir aí outras formas de pensamento totalmente divorciadas agora da igreja. Surgimento da filosofia cristã, né? O platonismo e tomismo e o aparecimento das universidades, né? Universitas Magistrorum et Scholarium, tá? Surgimento das grandes universidades. A patrística divide-se geralmente em 3 períodos. Até o ano 200 dedicou-se à defesa do cristianismo contra seus adversários, padres apologistas como São Justino Marte. Até o ano 450 é o período em que surgem os primeiros grandes sistemas de filosofia. Então, primeiro, uma defesa contra os ataques. Depois, a construção agora de grandes sistemas de filosofia, que aí é onde surge Agostinho, com as grandes obras dele, Clemente de Alexandria também. No século VIII, reelaboram-se as doutrinas já formuladas de cunho original. Aí você tem Boécio nessa época. E aí, com essa leitura aqui, a gente finaliza, porque depois a gente parte para o monasticismo. Veja, aqui você tem um mapa, localização da grande escola de Alexandria, no norte do Egito, e a escola de Antioquia. E aqui você tem Jerusalém sinalizada. Mais acima você tem Constantinopla e mais, né, a oeste você tem Roma. No período dos pais da igreja, o desenvolvimento dos princípios hermenêuticos dependiam de 3 diferentes centros da vida da igreja. A escola de Alexandria, tá certo? No Egito, e a escola de Antioquia na Síria, e a escola ocidental que estará presente em Roma. Cada escola de alguma forma contribuiu nessa área. A escola de Alexandria, veja. Final do segundo século, a hermenêutica bíblica foi influenciada especialmente pela escola catequética de Alexandria. O judaísmo e a filosofia grega se encontraram e se influenciaram. Panteno, o mais antigo mestre, foi professor de Clemente. Principais expoentes foram Clemente de Alexandria e Orígenes. Orígenes, segundo o maior, né, o maior erudito antes de Agostinho. Defendiam que somente a interpretação alegórica contribuía para um conhecimento oral. Eles tinham a literal como que um conhecimento raso e a alegórica como um conhecimento posterior, um conhecimento mais profundo, um outro nível, um nível mais acurado, mais espiritual, digamos assim. Então eles olhavam para esta alegorização como um passo além, um passo adiante. Defendiam que somente a interpretação alegórica contribuía para um conhecimento oral. Para Clemente, somente através de alegorias toda a escritura seria devidamente entendida. Seria o verdadeiro conhecimento. Olha como eles olhavam para esse sistema de alegorização, né? Então, para eles era o máximo, né? Alegorizar toda a escritura. Isso aí é, na verdade, um grande perigo, um grande risco. Sentido literal, apenas um tipo de fé elementar. Então, era desprezado por eles. Teoria dos 5 sentidos, histórico, doutrinal, profético, filosófico e místico. Então eles queriam ir por esses degraus. Primeiro degrau, histórico, aquilo que está escrito como é. Segundo, doutrina. Pronto, você começa a extrair daquela história alguns elementos normativos, doutrina. Terceiro, profético. Você começa a enxergar aquilo que a Sagrada Escritura indica como elementos proféticos. Próximo, filosófico. Aí já vem elementos da filosofia, né, que são aproveitados dentro da interpretação bíblica, que os caras na escola de Alexandria faziam essa fusão, né, entre a filosofia e a teologia, né, a teologia cristã. E o último é o místico, que é onde o cara diz que aquela alegorização que ele está fazendo é, na verdade, uma leitura mística sobre o texto, na qual ele está sendo inspirado para ter aquela visão que determinadas pessoas não têm, porque ele está um passo além, ele está no nível místico, né? O hardcore, né, da interpretação. Orígenes foi além de seu mestre em saber e em influência, maior teólogo de seu tempo. Toda escritura é uma vasta alegoria, cada detalhe simbólico. Os textos bíblicos, triplo sentido, literal, moral e alegórico. Reflexão, como você alegorizaria a história de Noé? E aí vai alguns exercícios aí só para demonstrar como é que eles trabalhavam, né?
Agora a escola de Antioquia, que aí faz uma oposição a essa escola de Alexandria. A escola se empenhou na ênfase da interpretação histórico-gramatical. Devemos buscar e conhecer o sentido original do escritor e atentar ao significado daquele texto aos primeiros leitores. Então, começa a buscar este movimento que na hermenêutica da atualidade é muito importante. A intenção do autor. A intenção do autor. Se focar em entender qual era o ponto de vista do autor. Para você valorizar, então, essa interpretação que respeite esse ponto de vista. Tá ok? Então, você não dar asas à imaginação, à alegorização e aquilo que você acha do texto. Mas sim tentar encontrar sempre a intenção do autor. Faziam uso das línguas originais, então eles valorizavam. Para um alegorista, isso não tem grande importância. Porque o que importa é o elemento místico que ele consegue extrair dali. Então, quem vai valorizar conhecimento exegético, quem vai fazer uma verdadeira exegese, é a escola de Antioquia que valoriza esse conhecimento literal. Os mais ilustres expoentes foram Teodoro de Mopsuestia e João Crisóstomo. Teodoro questionou a canonicidade de alguns livros sagrados, chamado de príncipe da exegese primitiva. João Crisóstomo, o Boca de Ouro, por causa da sua eloquência, era arcebispo de Constantinopla, considerado o maior comentarista dentre os pais da igreja. Os princípios exegéticos da escola de Antioquia lançaram a base da hermenêutica moderna. Agora, na escola ocidental, você tem uma decaída. Então você vê essa grande construção alegorista da escola de Alexandria e literalista da escola antioquena. Na escola ocidental você vai ter o elemento da tradição sendo supervalorizado e com isso a destruição da hermenêutica, que vai ser restaurada na época da Reforma. A escola ocidental, a característica, elementos alegóricos e elementos histórico-gramatical. Então primeiro tento fazer essa fusão, né? Incorporou um outro elemento, a autoridade da tradição e da igreja, na interpretação bíblica. Maiores expoentes, Jerônimo e Agostinho de Hipona. Jerônimo foi o tradutor da Vulgata Latina. Seu trabalho, notas linguísticas, históricas e arqueológicas, foi grande teólogo na sistematização das doutrinas e não na interpretação das mesmas. Agostinho enfatizou a necessidade do uso do sentido literal, mas também usou livremente a interpretação alegórica. Então, é interessante que esses grandes nomes, eles começam a trabalhar esses dois elementos de uma forma muito presentes, né? Então, eles começam a intercambiar esses dois elementos, o que é muito saudável, muito salutar. Até hoje, nós de fato fazemos isso. Então, existem textos que apelam de fato para uma construção alegórica, mas aí você tem que dar prioridade ao texto e não aquilo que você quer fazer com ele. Você tem que priorizar a exegese e não a exegese, tá ok? Adotou o método de 4 sentidos da escritura: histórico, etiológico, analítico e alegórico. Rejeitava a exegese, ou seja, implantar no texto aquilo que você quer ver nele. O desenvolvimento da hermenêutica bíblica adquirido pelas escolas anteriores perdeu-se na Idade Média devido à profunda ignorância bíblica de muitos clérigos. Conhecia-se somente a Vulgata e os escritos dos pais latinos. Tá? A tradição amarrou a hermenêutica. Destaque maior a alegoria. Então, o mecanismo mais fácil, né? Alegorizar. No último período medieval, os cabalistas da Europa e na Palestina continuaram na tradição do misticismo judaico. Destaque para Gregório o Grande, considerado o primeiro papa da Igreja Católica Romana. Foi defensor da interpretação alegórica. E aí dá alguns exemplos, mas somente até aqui. Aí no final ele fala, o maior teólogo, Tomás Aquino, além do sentido literal, defendeu o sentido espiritual. E aí você tem o aproveitamento aí do aristotelismo, né, a partir da teologia de Tomás Aquino. Então a aula foi extensa, mas eu acredito que foi muito importante porque a gente conseguiu discutir tanto a questão conforme colocado na apostila, tá certo? Das controvérsias e concílios, muito importante, acerca de como essas controvérsias ameaçaram a integridade e a idoneidade da fé cristã, como os concílios defenderam e os apologistas que nele trabalharam defenderam de forma muito brava, né, a ortodoxia, né, a verdade bíblica,
e como a partir do trabalho deles foram surgindo importantes escolas, a escola da patrística, né, e as escolas de interpretação, tá certo? Que foram se formando e foram um grande conteúdo cultural reaproveitado posteriormente na Reforma. Por isso que a gente trabalhou nessa questão patrística, depois a questão escolástica, né, dei uma passada rápida por ela, e também deixei muito claro aí as duas escolas importantes de interpretação que serão retomadas aí no período da Reforma, uma vez que durante o período da Idade Média elas tiveram um esquecimento, uma caída ao entrar o elemento da tradição. Então a tradição se tornou uma autoridade superior. Então quando surgiram os reformadores, eles vão arrancar esse elemento da tradição, né, esse elemento que foi colocado acima da Sagrada Escritura, e retornar, tá certo, às escolas tanto alegórica quanto histórico-gramatical, e valorizar, né, priorizar o texto bíblico através daquela máxima, sola escritura. Sola escritura, tá ok? Então com isso temos o desenvolvimento da cultura cristã, tá certo? E o tema das controvérsias e concílios. Eu agradeço a sua permanência até aqui. Peço para que você curta o vídeo, que você compartilhe, inscreva-se no canal, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Vamos dar sequência depois falando acerca do monasticismo dentro da história do cristianismo. Muito obrigado.